Fala galera, aqui é o Drake, e se em um mundo pós-apocalíptico você tivesse que cruzar as ruínas da civilização para caçar a maior fera das terras perdidas, o que você faria? Começamos com o Boyce, um homem quase que desfigurado por conta das cicatrizes, e ele alerta que mesmo essa história tendo monstros e bruxas, ela não é um conto de fadas. Aí o sujeito explica que tudo começa com o momento em que ele conheceu a bruxa Grey Alice, que vem das Lost Lands. Descobrimos que a Terra passou por guerras que devastaram tudo, e agora existem criaturas monstruosas que vagam pelo planeta devastado. Nesse momento, conhecemos a bruxa Grey Alice, que tá com a corda no pescoço, e aí vemos que o contexto é ainda pior do que parece ser, pois a sua executora manda todos os escravizados que trabalham minerando prestarem atenção. Assim, a extremista revela que a Grey Alice é conhecida por fazer qualquer coisa pelo dinheiro, o que é errado aos olhos da igreja, principalmente pelo fato dela ser uma bruxa. Ao ouvir isso, a Grey Alice deixa claro que não recusa a oferta, seja de ricos ou de pobres, só que a essa altura do campeonato, a executora não dá a mínima, e apenas chuta o que ainda dava apoio aos pés da bruxa, e a sua carrasca manda ela se arrepender. E essa primeira sequência do filme é uma referência clara à Inquisição, que pra quem não sabe ou não lembra, foi um conjunto de instituições dentro da Igreja Católica Romana, que tinha como objetivo identificar, julgar e punir heresias, ou qualquer outra prática que fosse considerada contrária à doutrina da Igreja, e ao longo de séculos ela passou por diversas fases, como a Inquisição Medieval, Inquisição Espanhola e Inquisição Portuguesa, e enquanto os primeiros registros da Inquisição são datados de 1231, ela foi abolida em 1821, ou seja, foram 590 anos. Continuando, no momento em que a executora e os seus monges se afastam, a Grey Alice olha nos olhos de um deles, o que acaba dando brecha para que ela entre na sua mente, e faça o coitado se sentir enforcado igual a ela. E para se safar, o extremista se solta disparando na corda, e em seguida ele acaba finalizando um outro colega dele. Mas depois disso, o rapaz sai do seu transe, e descobre que tudo foi uma manipulação da bruxa, e na hora em que a executora se aproxima do jovem, a extremista finaliza o coitado. Desse jeito, a mulher e seus capangas começam a caçar a fugitiva pelo local. No entanto, não demora muito pro primeiro deles ser emboscado e finalizado pela Grey, e isso claramente deixa a Sarah executora alerta. Segundos depois, outro dos seus capangas é derrubado facilmente pela bruxa, que para completar o serviço, finalmente rende a executora, que quer que a sua finalização seja rápida. Só que em seguida vemos que a religiosa foi posta na forca, aí a mística passa pelos escravizados da igreja tranquilamente depois de ter completado o seu trabalho. Um tempo depois, a Grey volta pro seu castelo, e a primeira pessoa que ela vê é a sua velha amiga, que reconhece a bruxa mesmo sendo cega, porque consegue sentir a bondade da mulher de longe. Sem contar que a idosa comenta que a voz da Grey nunca envelheceu em todos esses anos, o que faz ela achar a bruxa mais nova do que ela, mas a mulher garante que é muito mais velha. Na sequência, conhecemos o Capitão Gerais, que tá acompanhando a rainha em sua reunião com a Grey, e como a bruxa é conhecida por cumprir qualquer desejo em troca de um pagamento, a monarca fica a sós com a mulher para falar sobre a Lost Lands e os monstros de lá. Ao ouvir isso, a Grey questiona se a rainha só quer ouvir história, e a jovem na verdade deseja o poder de se tornar um lobo monstruoso, igual o da Lost Lands, e esse desejo surpreende a bruxa, que logo recebe o pagamento da garota. Mas a Grey Alice garante que já viu muita coisa para se assustar com algo assim, e ela garante que até a lua cheia irá se unir com um caçador para tomar o poder de um metamorfo. E após esse trato, vemos a bruxa se armando com duas foices retráteis, que possuem vários sigilos talhados na lâmina. E esses sigilos são símbolos mágicos criados com a intenção de manifestar desejos ou intenções específicas através de práticas esotéricas e ocultistas. E essa é uma prática comum em várias tradições mágicas. E no caso da Grey Alice, essas lâminas provavelmente devem ser especialmente fortes contra as criaturas das Lost Lands. Continuando, ela acaba tendo lembranças rápidas dos terrores das Terras Perdidas, até que o Jerrys aparece para uma negociação com a bruxa, e o seu pagamento será um relógio caríssimo da sua família, porque o seu desejo é que a Grey Alice fale propositalmente com a rainha. Sabendo disso, é claro que a bruxa sinaliza que isso é uma traição contra a monarca, porém o Jerrys garante que é leal, e sabe que a ganância da rainha vai acabar com ela, então ele tem certeza que sabe o que é melhor para a jovem, só que a desconfiança da Grey acaba desencorajando o cavaleiro a continuar. No entanto, a bruxa nunca nega um acordo, e garante que vai completar o serviço, até que mais tarde, a Grey usa sua magia para ter uma visão de um grupo de pessoas sendo destruídas pelo lobo que mora em um lugar repleto de caveiras. Por outro lado, a rainha tá muito estressada com o Overlord, que fez xixi na cama de novo. Ao ver isso, a mulher se enfurece, porque todos temem ou admiram o velho naquelas terras, porém ela não entende o motivo de sentirem isso por um idoso como ele, e no momento em que a rainha chama as suas servas para dar conta do serviço, a jovem considera o Overlord como um porco igual a todos os homens, menos um deles. Depois disso, vemos que no passado, o Boyce foi amante da rainha, e depois de uma noitada deles, o sujeito foi abordado pelos guardas, mas como o talarico não conseguiu convencer eles na lábia, o cara surpreende os cavaleiros cuspindo a bebida na tocha deles, o que cria uma brecha pro bombado apagar os coitados. Agora vemos o Boyce cavalgando pelas ruínas de uma cidade, e ao parar no meio do caminho, ele comenta que esse é o momento perfeito para alguém ser emboscado, porque é nessa hora que os olhos de um indivíduo estão se ajustando ao escuro, e isso seria ainda mais viável se a vítima fosse surpreendida por 3 ou 4 inimigos. E é
agora que a gente vê que o Boyce leu o roteiro, porque ele acerta em tudo, já que um grupo de saqueadores aparece, e um deles já vai direto na montaria do Boyce pra roubar a arma dele. E é aí que o problema começa, pois o coitado é surpreendido por uma cobra de 2 cabeças que avança bem no seu rosto. Na sequência, o cara praticamente faz suas armas aparecerem nas suas mãos, e começa a fazer um banho de sangue contra os adversários, que são derrubados facilmente. E depois disso, o Boyce comenta que a arma em si nunca funcionou, mas o truque das cobras sempre dá certo. Mais tarde, o Boyce tá em um bar e ele é encontrado pela Gray, que sabe que o cara viaja pelas Lost Lands. Então, o bombado dá um corte rápido nela, porque tá ali pra jogar carta, e não pra papo fiado. Assim, a bruxa decide entrar na disputa, e vendo a sua mão, o homem acha que a vitória é garantida, tanto que dá um all-in, enquanto a Gray aposta o relógio do Jerry's. Ele até oferece um monte para a bruxa comprar ou descartar uma carta. O problema é que enquanto o coitado tem uma trinca de rei, ela possui uma trinca de ases, e como esse jogo aparentemente segue regras parecidas com o poker, uma trinca é uma mão composta por 3 cartas do mesmo valor, e enquanto o Boyce possui o segundo valor mais forte, que é o K representado pelo rei, a Gray sabia que possuía uma trinca de ases, sem nem ver as cartas, e o as é a carta com o valor mais alto. E já que ele ficou ferrado, o Boyce aceita conversar com a bruxa, e os dois logo se provocam sobre o fato do mercenário ser caro, mas a loira garante que pode pagar, mas mesmo assim o homem continua com um pé atrás, porque as Lost Lands não são um lugar para pessoas da cidade. Nessa hora, a Gray pergunta se por acaso parece fraca pra ele, porém o Boyce lembra que nem as leis dos homens e da natureza se aplicam nas Lost Lands. Então a bruxa decide colocar outra condição no trato, que dá direito a qualquer um dos dois abandonar o outro se por um acaso algum deles estiver atrasando o plano. Nessa hora, a Gray fala que quer um homem capaz de se transformar. O Boyce comenta que qualquer um pode virar uma fera, mas aí a Gray explica que é justamente por isso que está atrás de um monstro de verdade. Aí, na hora em que percebe que a bruxa quer um metamorfo, o Boyce fala sobre o Sardor, que é o grande lobo do rio Caveira, e isso faz a Gray lembrar das suas visões. Pra piorar, o cara garante que ninguém sobreviveu depois de ir pra lá, só que a mulher insiste na ideia e mostra o relógio do Gerais, que vale bastante. Vendo ele, o Boyce já tenta garantir o pagamento, porém a Gray só vai pagar depois do trabalho, até que a conversa é interrompida na hora que os religiosos entram no bar, e como se não bastasse, um deles tenta atirar no mercenário, que consegue escapar, provavelmente porque viu ele com o terceiro olho. Com isso, o Boyce joga sua cobra no canalha, o que permite a dupla fugir dali, e em seguida, a executora chega finalizando a cobra. Então a noite chega, e a Gray tá arrumando a arma quebrada do mercenário, que agora tá atrás de uma outra cobra pra substituir a sua antiga, só que nenhuma é boa o suficiente. Tanto que a bruxa se impressiona com o fato de um homem se importar tanto com uma cobra. Daí, a Gray entrega a arma, e garante que funcionará, desde que o cara não use ela pra dar coronhadas nos outros até quebrar novamente. Em seguida, a bruxa acaba adormecendo, e vemos o Boyce se aproximando com uma faca em mãos, o que faz a loira se preparar pra finalizar o cara, que comenta o fato de muitos mercenários darem cabo dos clientes no meio do caminho só pra pegarem o pagamento. Mas ele não é assim, e só fez toda essa cena pra finalizar um escorpião que tava prestes a picar a bruxa. Aí, ao amanhecer, os dois saem dos arredores e chegam ao posto de negociação, onde são recebidos com muita gentileza pela Mara, que trocou o tapete de boas-vindas por um cano duplo apontado pras visitas. Só que o Boyce não se amedronta, e revela que a casa é do seu amigo Ross e da sua irmã, que é a Mara, e é nessa hora que vemos que os três são velhos amigos. Ao vê-lo, o cara comenta que o mercenário parece estar amolecendo por conta do bom tratamento na cidade, e na hora em que a Maria brinca sobre as mulheres estarem tratando ele bem, os dois se beijam. Depois disso, a Gray questiona quando chegarão no rio Caveira, e no momento em que o Boyce revela que levarão uma semana, a bruxa deixa claro que precisam chegar antes do fim da lua cheia, pois precisa encontrar o lobo. Ouvindo isso, o Boyce conclui que se forem pelos túneis, vão conseguir cortar o caminho pelas montanhas, e por mais perigoso que seja, vão economizar 1 ou 2 dias. E a gente vê também que o mercenário tem uma intimidade com a Mara. E uma curiosidade é que In The Lost Lands faz parte de Amazons 2, que é uma antologia de histórias de fantasia, publicadas em 1982, e o criador dessa história é o George R.R. Martin, que é o mesmo autor e criador do romance épico de fantasia chamado As Crônicas de Gelo e Fogo, que você pode conhecer pelo nome de Game of Thrones. Voltando pro filme, vemos os dois juntos, e a mulher pergunta sobre a Gray, e como o mercenário não responde, a Mara questiona se eles vão demorar mais 1 ano pra se reencontrarem. Só que o Boyce lembra que isso só vai acontecer se ele sobreviver. Desse jeito, a Mara reflete que isso pode ser muito solitário pro cara, e ele confirma que se sente só. Daí, o Boyce conta uma história sobre um garoto que perdeu tudo o que tinha, e por conta disso é obrigado a vagar pelas Lost Lands fugindo dos saqueadores pelo dia, e se escondendo dos monstros pela noite. E ao se tornar um homem, o personagem da história ficou frio, mas ainda viajando por temer se aproximar de alguém e novamente perder essa pessoa importante. E na hora em que a Mara deduz que esse cara é o Boyce, o mercenário brinca e nega, já que ele nunca chorou na sua vida. Quando amanhece, a dupla continua a viagem, e o homem garante que esses são os últimos rostos amigáveis que verão, já que tudo pela frente será apenas as Lost Lands. Em paralelo, o líder religioso patriarca inicia o seu culto macabro, e cada um dos crentes passa um panfleto de protesto sorrateiramente
sorrateiramente, enquanto ouvem o extremista dizer que só a igreja é a salvação, porque ela pune os impuros e protege os justos das Lost Lands, então os pecadores merecem a pior punição. Depois, a executora se aproxima do Sakana para reportar a situação da Grey Alice, que fugiu junto com o Boyce, e os dois notam o panfleto espalhado pelo povo, e fica claro que a fuga da bruxa acabou fazendo dela um símbolo de rebeldia. Em seguida, os capangas da executora trazem a velha amiga da loira para ser interrogada. Com isso, a Sakana pisa na mão da coitada, até ela revelar que a rainha e os gerais foram contratar a Grey, o que surpreende o patriarca, e o homem manda a executora ir atrás da bruxa, para fazer a loira confessar o seu trato com a monarca. Mais tarde, enquanto a executora viaja, a rainha vê o patriarca na sala do trono e pergunta o que o maluco quer, e ele garante que só tá rezando pelo Overlord. Nisso, a madame quer saber o porquê de um trem estar transportando vários agentes da igreja. Daí, o patriarca conta que autorizou uma missão para caçar a Grey, mas a rainha esperta garante que o cara não podia ter feito isso, porque agora o governo tá vulnerável por conta das manifestações do povo. Mas o extremista insiste que os crimes imperdoáveis da bruxa precisam ser punidos o quanto antes. Aí o patriarca questiona o porquê da rainha não dar muita importância para isso, e a Sakana lembra que ninguém pode questionar ela, já que é a representante do Overlord, o que faz o religioso se desculpar. Além disso, ele concorda que o povo tá começando a se rebelar por conta do líder supremo estar enfraquecido, o que faz vários rumores rolarem pela cidade. Ouvindo ele, a rainha quer saber mais sobre os rumores, e o patriarca revela que as más línguas dizem que ela tá traindo o reino. Aí a jovem obviamente nega isso, só que mesmo que seja mentira, o extremista lembra que mesmo uma informação falsa pode manipular o povo. O problema é que depois dessa conversa, o patriarca tem certeza que a rainha tá envolvida com a Grey Alice, tanto que o malandro lembra que eles precisam da bruxa viva para fazer ela se confessar e dedurar a monarca, porque o plano dele é se aproveitar do fato do Overlord estar doente e não ter um herdeiro. Então, com a queda da coroa, a igreja vai poder assumir o poder de vez e iniciar uma nova era. Agora vemos que o grupo da executora tá torturando o Ross em busca de respostas sobre o paradeiro do Boyce e da Grey, e por mais que o cara se negue a dedurar seu amigo, a Mara acaba revelando que os dois estão a caminho do rio Caveira, porém isso ainda não é o suficiente para salvar o irmão dela. Por outro lado, vemos o Boyce e a Grey chegando no abismo. No entanto, eles tomam um outro caminho, e o mercenário revela que conhece um cara que possui um teleférico que pode transportar eles. Dessa forma, o cara chama pelo Sirius, mas como o sujeito não responde, o homem manda a bruxa esperar do lado de fora, enquanto ele procura pelo seu conhecido. Desse jeito, o Boyce entra no abrigo do Sirius, e pro seu azar, o coitado já tá passado. Nisso, a Grey se aproxima, revelando que eles têm uma péssima companhia. Nessa hora, vemos que a executora e seus capangas cercam eles, e foi ela que finalizou o Sirius em busca de respostas, para descobrir se os dois já haviam usado o teleférico. E ao ver o caçador de recompensas, a extremista comenta que irá poupar o cara se ele entregar a bruxa, mas o bombado se nega a cooperar. Isso faz a executora mostrar a eles a Mara completamente machucada, e ao ver ela, o mercenário fica furioso e questiona a fé dos extremistas, que se dizem servos de um deus bom. Só que a megera retruca sobre eles na verdade servirem a um deus vingativo. Aí, para provar o seu ponto, a extremista dá um fim na Mara. Assim a guerra começa e o Boyce já manda um para conhecer Deus mais cedo, e essa é a brecha para Grey avançar e pegar as armas do capanga recém-finalizado. Com isso, a dupla começa a enfrentar cada um dos extremistas, e logo vemos que existem dezenas deles. De um lado, a bruxa usa suas habilidades marciais em conjunto com as armas, e do outro, o Boyce realiza vários disparos contra a executora, que sequer se mexe, já que cada ataque acaba acertando algum dos seus fiéis que entram na frente. E essa parte é bem engraçada, já que a executora prefere fazer pose de boazona e perder a chance de acabar com isso de uma vez por todas do que ajudar os seus capangas a enfrentar eles. Mas se eu fosse o antagonista, também não resolveria a trama toda na metade do filme. Nisso, o Boyce e a Grey se aproveitam para fugir, e por pouco, os dois não são finalizados por um disparo do tanque de guerra da igreja. Ao alcançarem o teleférico, a dupla se prepara para cruzar o abismo. No entanto, os capangas da executora começam a pular no transporte só para impedir a dupla. Mas por mais que o mercenário e a bruxa sejam habilidosos, eles acabam cercados, e ao quase ser atingida por um atirador que tá acima da cabine, a Grey parte para enfrentar os extremistas que estão escalando o teleférico usando a sua foice. Nisso, a executora manda seus servos cortarem as cordas. Isso faz com que o ônibus cruze o abismo e bata na montanha do outro lado, e como a corda tá próxima de se romper de uma vez, a dupla é obrigada a escalar para não ser finalizada pela queda. Aí quando o Boyce tá prestes a ser ajudado pela Grey, a extremista usa um rifle de precisão para acertar o braço dele. No momento em que a religiosa se prepara para dar um fim nisso, a bruxa consegue iludir ela através do seu olhar mágico. Em seguida, o Boyce questiona o porquê dele não ter sido finalizado, mas o mercenário logo se lembra que agora é aliado de uma bruxa, e ao ver eles fugirem, a executora logo prevê para onde os dois estão indo. Ao anoitecer, vemos os dois acampando novamente, e o homem tá enchendo a cara para resistir à dor. Daí, ele agradece a bruxa, e em seguida, enfia a mão na sua ferida para arrancar a bala alojada. E esse careca gritou tanto que eu achei que fosse o Nappa de Dragon Ball. Depois disso, a Grey se prepara para costurar o machucado, mas o Boyce logo apaga. Um tempo depois, ele desperta novamente, e os dois lamentam pelo que aconteceu com a Mara e o Ross, e como o mercenário conhecia os irmãos há muito
muitos anos, o cara garante que vai se vingar. Desse jeito, a bruxa se deita ao lado dele e questiona o porquê de seu parceiro viajar pelas Lost Lands. Essa acaba sendo a chance pro Boyce desabafar sobre gostar da cidade e os privilégios de lá, mas no fim das contas ele só se sente em casa quando tá nas ruínas daquele lugar, tanto que aquilo que o cara mais gosta é olhar o céu sendo colorido pelas tempestades. Nesse momento, o Boyce percebe que a Grey entende tudo o que ele sente, o que faz o cara notar que sempre soube que os dois eram parecidos. No dia seguinte, a dupla continuou a viajar pelos trilhos até chegarem na região da Maldição das Sombras, que é um antigo complexo de usinas nucleares. O problema é que o trem tá se aproximando, então para não serem encontrados, a única chance deles é entrar naquele lugar, que é povoado por demônios noturnos. Mas como os viajantes não têm escolha, ambos cavalgam até lá, e o Boyce rapidamente chama ela para espalhar gasolina ao redor deles, porque o fogo é a única coisa que pode afastar os bichos. E com o passar do tempo, o sol se põe e os parceiros estão armados e preparados para os inimigos noturnos, que são de fato demônios desfigurados e descontrolados que caçam os dois impiedosamente. E antes do pior acontecer, o Boyce inflama o combustível com o fogo, e os forasteiros começam a meter bala nos demônios. Para piorar, um grupo deles consegue colocar uma tábua por cima do fogo. No entanto, o mercenário é rápido ao detonar um barril de gasolina, e por mais que isso ajude, um deles acaba conseguindo passar e começa a atacar o Boyce, que logo é auxiliado pela Grey. Aí a bruxa até tenta segurar o monstro no 1 contra 1. O problema é que o demônio é bem mais forte, e mesmo que o mercenário empurre ele contra uma viga de aço, nem isso é o suficiente para finalizar a criatura, até que a Grey detona o barril de gasolina ao lado dele. Porém, vemos que o líder dos demônios observa a luta do alto, e ele salta pro círculo dos viajantes, que acabam sendo superados pelas criaturas. E enquanto o Boyce começa a ser atacado por vários deles, o chefe das criaturas noturnas reconhece a Grey. No entanto, o olhar da bruxa penetra na mente do Cramulhão, que é forçado a mandar seus servos soltarem o mercenário. Assim, a loira pede ajuda do seu parceiro, que começa a segurar ela. Então a mágica dispara um feixe de fogo contra o líder dos demônios, que passa a agonizar nas chamas. Mais tarde, o Boyce comenta que o fogo não queimava, e ela revela que não eram chamas, e sim uma ilusão poderosa o suficiente para fazer até mesmo os demônios acreditarem nela e sofrerem. E na hora em que o mercenário comenta sobre a bruxa ter sido reconhecida por um deles, a Grey revela que todos aqueles bichos foram homens que ela ajudou a irem para as Lost Lands atrás de um poder ancestral do lugar. E ao se lembrar disso, a bruxa fica visivelmente afetada, a ponto de comentar que mesmo que ela nunca possa negar um acordo, nenhum homem deveria procurar ajuda dela. Por conta disso, deveria ficar sozinha. No entanto, o mercenário logo conforta ela e garante que tá ao lado dela. E é lindo como em filmes de ação os protagonistas se apaixonam depois de passarem pelas situações mais traumáticas e nocivas possíveis, porque mesmo com uma inquisição à la Mad Max os perseguindo e um lobo poderosíssimo aguardando eles para o X1, os pombinhos ainda conseguem brincar de Lagoa Azul. Por outro lado, vemos a rainha fazendo um exame, e ao mandar o médico embora, a mulher revela ao Overlord que tá grávida, mas a monarca é extremamente cruel com o seu marido, porque logo tortura o cara ao revelar que o filho não é dele, e sim do Boyce, que é um simples caçador de recompensas. Isso faz a garota lembrar que antes de conhecer o rei, ela era uma garota simples e inocente, e se lembrar do passado enfurece ainda mais a rainha, que logo finaliza o velho com o travesseiro. Em seguida, vemos o patriarca anunciando ao povo que o Overlord partiu, mas agora todos devem servir à rainha e ao herdeiro do governante supremo. Assim, o religioso vai até a monarca para jurar sua lealdade, e a jovem comenta que agora os dois possuem o que tanto queriam, já que a garota queria o poder, e o patriarca um herdeiro, e o religioso garante que a criança estará em boas mãos até poder assumir o controle de tudo aos 16 anos. Depois disso, o extremista ordena que a executora traga a bruxa logo de volta para a cidade, já que assim eles poderão executar ela junto com a rainha. Aí vemos que a dupla tá nos campos de fogo, e como tão próximos do rio Caveira, o Boyce alerta a bruxa que ela deve desistir, pois enfrentar Sardor é impossível. Ao ouvir isso, a bruxa garante que não pode voltar atrás, e por isso dispensa o mercenário. Só que o homem se nega a deixar ela sozinha, porque ele realmente insiste pra loira desistir de enfrentar a fera. A questão é que a maldição da mulher impede que ela quebre um acordo, por isso que ninguém deveria se aproximar dela, mas o Boyce não se importa com isso e continua ao lado da bruxa. No dia seguinte, os dois estão nos trilhos a caminho do rio Caveira, e no momento em que a Grey sente o trilho trepidar, a dupla logo saca que o trem da caçadora tá próximo, e mesmo que não possam fugir disso, a bruxa tem uma ideia. Nisso a executora se empolga ao ver que tá prestes a atropelar a bruxa, o que faz o escravizado acelerar o trem, mas quando a Grey começa a correr, descobrimos que o plano dela era atrair o trem até o fim do trilho. Aí com um salto, a bruxa escapa, e é segurada pelo Boyce, enquanto a executora e os seus servos caem direto no abismo. Um tempo depois, vemos os gerais e a rainha conversando sobre estarem conquistando tudo o que sempre quiseram, e por mais que o capitão do exército deixe claro que seus soldados podem vencer a igreja, a mulher garante que o patriarca ainda é perigoso pela sua influência com o povo. Então a monarca questiona se seu servo seria capaz de qualquer coisa por ela, e o cavaleiro confirma que sim, para depois dar um beijo nela. Na sequência, vemos o patriarca desesperado pelo seu plano ter ido pro saco. Por conta disso, o extremista decide tomar o poder através da guerra, só que pro azar dele, seus servos acabam sendo finalizados antes mesmo de conseguirem agir, e o responsável é o Gerais, que veio pessoalmente acabar com
com o patriarca. Agora, o extremista até consegue derrubar um dos soldados, mas os Gerais e seu outro capanga finalizam o canalha cruelmente. E quando anoitece, a rainha tá com o seu servo leal, só que a jovem ainda tá ansiosa pela chegada da bruxa, já que essa é a última noite de lua cheia. E mesmo que os Gerais tentem mostrar que isso é loucura e que ela já tem todo o poder que queria, a rainha ainda não se contenta com tudo isso. Por outro lado, a dupla chega ao rio Caveira, onde a Grey se assusta com o número de vítimas do Grande Lobo, e o Boyce mostra que todos que desafiaram o bicho foram brutalizados. E ao chegarem na Toca do Lobo, o mercenário comenta que ninguém passa por ali há semanas. No entanto, a bruxa tem certeza de que seu inimigo chegará, já que é lua cheia, e o Boyce volta a insistir na ideia de fugir dali e deixar isso para trás, mas a loira admite que já é muito tarde. Depois, ela começa a se armar com garras de prata, e ao ver isso, o mercenário garante que nada disso funcionará, porque já tentaram explorar essa fraqueza antes. E pessoal, esse mito de lobisomens serem fracos à prata é uma característica que foi desenvolvida com o tempo através da literatura, do folclore e da cultura popular, já que esse metal é considerado sagrado em muitas crenças, assim como é associado à lua e divindades lunares, o que se conecta diretamente com o fato de lobisomens aparecerem na lua cheia. E essa ideia começou a ser ainda mais popularizada por obras de terror do século XX, como no filme pioneiro de 1941, chamado de O Lobisomem. Daí, a Grey sai da toca preparada para o combate, e nessa hora o Boyce começa a colapsar, enquanto a bruxa revela que sempre soube do plano dele, e o homem insiste que ela deveria ter desistido disso. Dessa forma, descobrimos que o Boyce é o Sardor, e antes que o cara se transforme completamente, a ferida no seu braço dói além do normal, porque a Grey plantou uma moeda de prata na carne dele enquanto costurava a ferida. Mas a sua transformação continua, e na hora em que a bruxa arremessa seu relógio para longe, os dois iniciam uma luta em que a loira consegue se esquivar e contra-atacar. No entanto, a diferença de resistência e força entre os dois é gritante, então a fera arremessa ela para longe. Aí no momento em que vai ser finalizada, a bruxa rapidamente olha em seus olhos e lança uma ilusão em que dezenas de corvos cercam o lobisomem. Em seguida, a Grey se transforma em um corvo que vai de encontro ao lobisomem, e pro azar dele, essa farsa é a brecha para a bruxa conseguir vencer com um corte profundo. Um tempo depois, o Boyce acorda já derrotado e sendo tratado pela bruxa, e a mulher manda ele continuar descansando enquanto a lua tá coberta. E aí o mercenário comenta que faria de tudo para ter o mesmo dom que ela possui de se transformar e voltar ao normal sempre que quiser. No entanto, a Grey revela que tudo não passou de uma ilusão para distrair ele. Aí, o lobisomem volta a comentar que os dois são de fato bem parecidos. Dessa forma, o Boyce desmaia, e ao acordar novamente, o cara vê que tá acorrentado, o que faz ele estranhar as reais intenções da bruxa. Porém, a loira garante que não sente medo dele, já que estudou todas as fraquezas dele durante o caminho. E é assim que descobrimos que a bruxa sempre soube que seu guia era o lobisomem, e para enfraquecer ele, envenenou o cara com a moeda de prata em seu ferimento. Descobrindo isso, o Boyce questiona o porquê dela não ter dado um fim nisso ainda. Daí, a Grey revela que coisas sem vida não possuem poder, e no momento de finalizar ele, o mercenário lembra que ela não pode recusar um pedido. Então o homem comenta que seu desejo é ficar com a bruxa para acabar com a solidão, e ele sabe que a mulher quer o mesmo. Porém, antes que a loira dê seu preço para isso, a lua cheia volta para transformar o Boyce em lobisomem de novo. Por conta disso, a Grey acaba sendo obrigada a dar um fim nessa história de uma vez por todas, e ao amanhecer, a bruxa deixa o relógio em cima de uma pilha de crânios, e em seguida, arrasta a pele do cara para sair dali. Um tempo depois, ela chega na cidade, e os escravizados decidem iniciar uma rebelião depois de verem a inspiração deles. Aí, a Grey entrega a pele pro Gerais, e avisa que a rainha precisa misturar seu sangue na pele, e em seguida, vestir o couro do lobisomem para conseguir seus poderes. Ao ver isso, o soldado se irrita, já que a loira não cumpriu o acordo com ele, e o cara até exige o relógio de volta. Só que a Grey nega, e lembra que o rapaz conseguiu conquistar a rainha, porque a bruxa tirou o pai do filho dela da jogada, e era isso que ele mais desejava. Assim, o rapaz pergunta qual era o nome desse cara, e a Grey responde que era Boyce, e na sequência vemos o capitão tentando confortar a rainha pelo que aconteceu com o seu amante. E por mais que o Gerais tente convencer ela de que o Boyce era uma má influência, a garota não dá a mínima, e acaba notando que o culpado disso tudo é o seu soldado, que traiu sua confiança e finalizou o pai do seu filho. Pra piorar, no momento em que o Gerais afirma que faria de tudo por ela, a rainha se rende à sua fúria e mete um dos seus grampos de cabelo no pescoço do gadão. Mas essa lamentação não dura tanto, porque conforme a Grey sai do palácio, o povo começa a se rebelar contra a coroa e invadir o palácio real. E a pelagem do Boyce acaba virando cinzas que voltam pro rio Caveira. No entanto, vemos que quando a bruxa volta pro seu palácio, ela acaba sendo emboscada pelo próprio mercenário, que não foi finalizado, e sim esfolado. Só que agora ele não quer romancezinho, e sim se vingar da sacana, que sempre soube da relação dele com a rainha, que queria se tornar uma metamorfa para poder se juntar ao Boyce durante a lua cheia, além de saber que os atos da monarca resultariam na revolução do povo contra a coroa. Ou seja, a Grey sempre soube de tudo, e por mais que o lobisomem ache que isso é uma mentira, a loira revela que também sabe que a sua arma vai falhar. E na hora em que o Boyce faz o teste, o coitado vê que a mulher realmente é malandra. Nisso, eles se preparam pra luta, e antes de se finalizarem, a Grey questiona se não era isso que os dois tanto queriam, e no fim o novo casal cavalga
alga no pôr do sol. Fala galera, será que esses dois vão explorar as Lost Lands por completo? Me contem aí nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.